Cláudio Guieron, obrigado por me receber aqui, para a gente poder ter essa conversa, né? Entender um pouquinho mais de como foi fundada essa banda, que hoje eu canso de entrevistar as pessoas e ficam sempre me contando como é a influência para início de banda. E como é início de banda para muitas pessoas, ouvir vocês, como é que foi que o Replicantes começou? A gente meio que se encontrava para jogar botão, né? A gente, que eu digo, eu, o Heron, sou irmão do Heron, né? Ele é meu irmão também. E se encontrava lá com o Gerbasi. E eu ouvi alguns discos que eles tinham trazido de viagem, né? E esses dias eu estava comentando com o Heron que me influenciou muito foi o disco do Velvet Underground, que era um disco duplo, né? Daí ele me falou que era uma capa alemã, eram discos importados na época, porque não tinha para vender disco importado aqui, né? Em 83 isso. E também o do Sex Pistols. Não sei se o Heron ou o Gervásio trouxeram de São Paulo. Tinha bons discos. Se ouvia Rolling Stones também. Aqui no Brasil estava chegando a história do punk, né? Que lá tinha sido em 78, por aí. Acho que tinha o disco dos Ramones, aquele também duplo, ao vivo. Mas era tudo disco que eles tinham trazido de viagem, né? E quantos anos vocês tinham nessas reuniões que vocês estavam fazendo? Eu tinha 19. O Heron, quantos anos? Eu já tinha 25, o Gerbasi 24. Mas basicamente a gente começou, estava começando um verão assim, né? Era novembro de 83. E daí nós não tinha perspectiva de viajar, a não ser ir para a praia lá, que todos os anos a gente ia, né? E aí um dia a gente, vamos fazer uma banda aí, não sei o que, o Gerbasi, o Plínio Brasil tinha oferecido uma bateria Pinguim para ele lá, que estava faltando umas peças e tal. Daí o Gerbasi escolheu tocar bateria. Daí eu e o Cláudio ficamos naquela ali, comprar um baixo, uma guitarra e um amplificador, né, que dê para ligar, baixo, guitarra e um microfone para alguém cantar, né. Daí a gente foi numa loja no centro ali, daí escolhemos ali, o Cláudio tinha feito um cursinho, acho que na Incosul, né, de guitarra, de um dia, sei eu. Era verão e vocês queriam se divertir. Naquelas, né, não tem nada para fazer, vamos fazer uma... Nem passou pela cabeça de fazer uma banda, vamos tocar. Tinha uma garagem, que era onde a gente jogava botão, né. E aí eu e o Cláudio escolhemos na loja ali, quem ia tocar guitarra e bateria, compramos um amplificador Giannini que coubesse, né, os dois instrumentos e o microfone. A gente não tinha ideia nenhuma de como se tocava, né? Não era ninguém tinha tocado nada, ninguém tinha tocado. E não era a intenção fazer uma banda, a intenção era se divertir mesmo, naquele verão ali. Só que foi saindo as coisas muito facilmente, assim, sabe? A gente gravou uma fita cassete, depois de ensaiar um mês, eu acho, e fomos pra praia, eu e Cláudio, lá pra Tramandaí. E nós tínhamos praticamente, aquela fita cassete, praticamente o Futura Vortex inteiro já. Que saiu muito fácil as músicas, né? Assim, quer dizer, fácil do jeito que a gente tocava. Era né? música de vocês, não era cover, né? Não era Não, a gente... Nunca? Aí que tá esse lance, a gente nem saberia fazer um cover, porque a gente não tocava. Então a gente criou essas músicas que eu tocava numa corda só. Essa fita saiu agora. É muito difícil de... Mas eu tenho ainda uma fita, claro, passei para CD aí, né, com as músicas do jeito que a gente gravou lá no ensaio, que é uma coisa assim, a guitarra era só uma corda, que era a mesma coisa que o baixo fazia, assim, e o Gerbasi lá atrás cantando, lá atrás que eu digo, uma voz esganiçada cantando, tocando bateria. E essas músicas deram origem ao primeiro disco, só que daí depois nós aprendemos a tocar, questão de 2 anos, né? Aprendemos a tocar porque rock, né? A gente levou essa fitinha cassete pra praia lá e ficamos ouvindo, assim, né? Daí nós chegamos à conclusão que nós precisávamos que alguém cantasse, porque era muito difícil para o Gerbasi estar começando a aprender a tocar bateria e ainda cantar ao mesmo tempo, né? Porque nós dois não saía nada de cantar, né? Então, assim, o Gerbasi, como as letras eram dele, né? Aí a gente pensou, convidar alguém para cantar, não sei o quê. E aí o Vander o Vander era amigo do Gerbasi, eu acho que era meio conhecido já, tinha servido no exército com o Gerbasi. Daí o Vander ligou uma tarde lá para casa onde a gente morava
E eu disse, o que tu tá fazendo aí? Ele fazia luz na época, né, iluminação no Rio. Daí ele diz, tô meio de saco cheio, não sei o quê, tô pensando em voltar. Daí eu digo, cara, sim, nós estamos com uma banda aqui, nós três, estamos precisando de alguém que cante. Daí o Vander veio, a gente passou essa fitinha para ele, e daí ele entrou na banda. Aí que começou, os amigos aí ver os ensaios e achar legal, entende? E a começar a falar você tem que tocar, tem que fazer show, e nós, não, tá louco, não sei o quê, né? Mas por que eles estavam comparando shows? Que banda estavam tocando? Tinha alguma banda amiga que estava tocando, alguma coisa conhecida? Na época nascendo? Aqui, tinha o Tarana Tiriça, tinha o Garotos da Rua, já existia, eu acho, né? Era, as duas. Eu lembro do show, do show que eu vi na Araújo Viana, do Garotos da Rua, ele estava na Tiriça, um show super bom de rock. Eu acho que foi o primeiro que eu vi. José de Alencar, lá no Rocket, um lugar que tinha lá, Rocket, não sei o que, lá. Sim. Que era o Garotos da Rua, o Tarana Tiriça e o Câmbio Negro. Isso mesmo. Tudo da mesma região daí de vocês? Tudo em Porto Alegre, né? O Ricardo Quindim, né, toca no Garotos, é um amigo nosso desde de nascença, assim, nosso irmão de leite. E até eu acho que foi por causa dele que a gente foi ver esse show lá, porque eu não era muito ligado, acho que até o Cláudio era mais ligado nessas coisas, eu não era muito ligado em show de rock, assim, aqui, né. Me lembro que tinha uns shows no Araújo lá, mas mais de metal, né, aquelas Valhalla e Isso foi Astaroth, depois. Foi depois também. Tinha as bandas na Zona Norte, isso era mais ali, Menino Deus, Cidade Baixa, né? Mas tinha as bandas da Zona Norte, né? Tipo. Bom, o Tarana Tiriça eu acho que era um pouco da Zona Norte lá. Mas eles eram um rock mais estilo mais clássico, assim, né? Não eram bandas punks, né? Mas os caras sabiam tocar, né? Sim, diferentemente de nós. Mas vocês estavam indo pro punk com qual influência? Pois é, com essas influências do Velvet Underground, dos Sex Pistols, dos Ramones, mas de pouca coisa que a gente conhecia. Mas isso foi um pulo muito rápido, entende? Por isso era fim da ditadura militar. Era o que a gente conseguia fazer, né? Tinha que ser punk porque era o que a gente conseguia fazer. Não adiantava nós querer tocar Rolling Stones e não... Gostava também. E o lance das bandas também... Existiam essas bandas e outras mais antigas dos anos 70, só que era muito difícil, e essas bandas não gravavam, né? Nós fomos, o que tem muito relacionado com punk rock também, é que nós ainda não digo, mas sem saber tocar, com uma gravação em 4 canais, a gente levou a música pro rádio e a música tocou, entendeu? Como é que vocês se deram conta desse pulo de sair de uma sessão onde vocês estavam tocando só por tocar, depois os amigos incentivando a fazer parte dos shows que estavam acontecendo na região, e aí chegar na rádio, como é que vocês se olharam para perceber esse crescimento? Pois é, eu acho que daí tem as influências de saber como as bandas punks fizeram, né? Faça você mesmo, vai lá e mostra a tua música, né? E era isso que nós estávamos ouvindo na época, e acabou sendo isso que nós fazíamos. Mas mudou um pouco a postura da banda depois de perceber que estavam crescendo de alguma forma? Não, esse talvez seja até o segredo dos Replicantes existirem até hoje. Eu continuo gostando de punk rock, todos nós gostamos de punk rock. Nós nunca aprendemos a tocar de uma maneira... Nunca tivemos aula de música. Eu tenho... Como é que eu vou... É difícil de explicar que as pessoas acham, né? Eu às vezes não me considero músico, entendeu? Aquele músico que sabe as escalas, que sabe isso, que sabe aquilo, que sabe aquilo. É maravilhoso isso. Eu sei as minhas músicas, as nossas músicas, né? Eu até... Na época, como era a guitarra que a gente decidiu que eu ia tocar, eu tive que aprender alguns acordes. Eu fiquei treinando lá as primeiras músicas. A nossa primeira música não tem acorde nenhum, porque eu não sabia fazer um acorde na guitarra, sabe? Eu até hoje não toco. Já toca um violãozinho para nós. Eu não sei tocar. Toca não sei o que, não sei. Não conheço a música. Talvez por preguiça, ou porque eu gosto de outro tipo de coisa mesmo, né? Hoje tu escuta outro estilo de música, Cláudio?
Cara, como a minha filha definiu que eu escuto rock pai, né? Não, mas no caso das bandas, eu achei que ela estava falando alguma coisa que era antigo, entendeu? E na verdade é que eu curto essas bandas mais clássicas de rock, né? Até as de punk. Claro, ainda ouço o Clash, eu ainda ouço Motorhead, eu ouço Queens of Stone Age, que é uma banda clássica, assim, né? E vou vendo algumas coisas que tem rolado de novo, assim, mas eu gosto do rock mais tradicional, digamos assim. E tem alguma banda independente que tu tá vendo crescer por perto? Ou que tu tá gostando do som, que tá melhorando a qualidade? É que se eu falar uma de Porto Alegre, aqui rola uma ciumeira terrível. Tem várias. Várias, então ficando várias. E tu, Heron, tu tá escutando ainda as músicas que tu escutava? Como é que tá? Cara, sim, eu sempre ouvi muito música clássica, sabe? Música clássica mesmo, erudita, digamos. Né? Quando o Cláudio ouvia Michael Jackson, ia nas discotecas ali do Menino Deus, eu ouvia muito música clássica e aí passei para o rock progressivo, mas eu continuo ouvindo tudo, eu gosto de Leonard Cohen, gosto de punk, gosto de Clash, sabe? Tem um monte de bandas legais que surgiram nesses 35 anos, né? Mas é bem isso, uma coisa é toda uma gama de músicas que tu gosta, né? E outra coisa é que tu toca. Eu gosto de música clássica, mas eu não vou me atrever a tocar um Paganini ou um Mozart, sabe? Porque eu não sei também, a mesma coisa. O que a gente consegue tocar é isso, que é bom, que a gente gosta de tocar. Eu tô entendendo isso, né? Vocês colocam Replicantes como uma atração de vocês, algo onde vocês alcançam, né? Não quer dizer que é só o que vocês escutam, mas é o que vocês alcançam. Não. E esse Replicantes que tá hoje aqui, ele tá passando alguma nova mensagem de alguns anos atrás? Tem alguma novidade na banda, assim? As músicas dos Replicantes parecem estar sempre atuais, né? E porque não que os Replicantes sejam donos da verdade, digamos assim, o problema é que as coisas não mudam, né? Como o punk rock que a gente faz, alguma coisa que a gente fez, tem alguma coisa, né, que fala da sociedade e tal, né? Alguma coisa de protesto das coisas, da humanidade, digamos assim, então parece que os problemas continuam os mesmos, né? E eu acho as nossas músicas estão super, super atuais. Por exemplo, tem uma música que a gente fez que se chama Feminicídio, né? E ela, na verdade, ficou pronta. Esse disco saiu em março, né? E ela ficou pronta um pouco antes de estar se falando bastante disso. Quer dizer, nós estamos dentro da sociedade, dentro da história, né? Estamos tocando e contando ela, né? Participando dela, né? E quando se coloca na música, tu acaba contando aquilo que tu está vivendo, assim, meio cotidiano, né? Eu acho esse disco aí muito legal, porque ele é puro Replicantes, assim, né? E umas letras muito, muito atuais, assim, né? Muito, infelizmente, né? Dessa volta que a gente está vivendo, né? Vivenciando essa volta a uma idade das trevas, né? Que era mais ou menos o que a gente estava saindo quando a gente começou. Como é que Agora nós estamos parece que, tomara que não, mas parece que nós estamos num sentido contrário, parece que nós estamos entrando nas trevas de novo, entende? Pois é, naquela época nós estávamos saindo. O Cláudio estava falando uma questão da ditadura, né? Quando vocês estavam cantando as letras, tinha essa situação de repressão. E hoje vocês estão sentindo, então, isso tem uma diferença daquela época para hoje, do cenário? Está conseguindo criar mais ou estão se excluindo mais? Como é que vocês se enxergam nesse cenário? Na época, a gente tinha que mostrar todas as músicas pro censor, né? Mas era sério, eu tinha que fazer shows, tinha que levar, eu lembro porque eu fui um monte de vezes, ia fazer um show no Ocidente. Aí tinha que levar todas as músicas lá num departamento da Polícia Federal, que era da censura, com as letras escritas e tal. Né? Tinha 9 músicas do Futura Vortex que eram proibidas de tocar na rádio. E que era uma bobagem na época também, assim. Para comparar com qualquer funk carioca de hoje em dia, é uma letra de umas crianças de 4, 5 anos, né?
Eu acho que hoje talvez exista uma autocensura nossa também, porque se tu escrever uma coisa muito radical por um lado e tal, tu acaba levando... Acho que hoje em dia está mais perigoso o negócio, assim, sabe? Porque naquela época a gente vivia uma aura bem isso, sabe? De tu tá saindo parecia que uma aura de liberdade, assim, cada vez a gente tinha mais liberdade, né? Dessas coisas assim de censura, de ordem dos músicos, que os caras extorquiam dinheiro. E hoje em dia eu acho que o próprio público assim tá mais radical, sabe? Tá muito, sabe, 880, as coisas estão muito... Eu acho que eu teria mais medo hoje em dia de fazer shows em alguns lugares do que naquela época. É mais intolerante às coisas. Isso, mais intolerante, exatamente. Né? E esse público que vocês estão vencendo daquele tempo para hoje, também, além da intolerância, vocês sentem que eles estão mais presentes ou eles não estão tão presentes? A semelhança que a gente vê do público assim é que é gurizada, né? Por incrível que pareça, a gente vai num show hoje dos Replicantes, que é uma banda com 35 anos de estrada, e o nosso público tem 15, 16, 18 anos. Por que tu acha? Não sei. Tu tem uma ideia? Os caras se identificam com o nosso tipo de tocar, sabe, sem fazer cena no palco, sem ficar fazendo poser, sabe? Eu acho que é isso. Se identificam com essa coisa de falar direto, até desse lance assim, de começar a tocar. Muita gente vem falar, porque começamos a tocar tocando vocês, entendeu? Até hoje acontece isso. Não vem uns caras de 40, 50 anos da nossa idade dizer, não, vem uns guris de 16, 17 anos dizer, nós começamos, tem uma bandinha lá que a primeira coisa que nós tocamos foi as músicas de vocês. Então é a mesma identificação, sabe? Isso é muito legal, sabe? É bem-vindo esse público, né? Sim, imagina, qualquer banda que dependa dos teus amigos, daquele público que tu tinha quando tu surgiu lá, tá ralado, porque as pessoas da nossa idade não vão mais no show, não vão mais a show. Né? Isso é uma coisa do punk rock também, né? Da música, né? Punk rock, tá, a letra, a melodia e tudo, mas a música sendo uma música fácil também e boa, né? A pessoa repete quando começa a tocar, né? Tem muita gente gurizada que pega as músicas dos Replicantes e são as primeiras músicas. Depois alguns continuam tocando punk rock, mas tem outros que vão para várias outras tendências, entende? Para muita gente o punk é a primeira música ainda, né? Quando o cara descobre de repente que é simples tocar, né? O cara pensa assim, tiramos uma música dos Replicantes, que legal, porque é fácil de tocar. Se não fosse fácil, a gente não tocaria, porque nós não saberíamos tocar, sabe? Esse último CD, então, ele saiu em março. Esse disco é bem composto por todos. Por todas as músicas. Tem uma colaboração muito boa da Júlia, né? Em questão de letras, né? E a Júlia também foi um acréscimo na banda por questão dela ser mais jovem também e das gurias se identificarem muito com ela, né? Aquela postura dela ali, porque ela é muito forte no palco, né? E isso ajudou bastante também, até acrescentou essas gurias nos shows, entende? Que sempre teve também, mas hoje em dia eu acho que tem mais, né? E as músicas é bem isso, a gente foi fazendo... Tem umas que são um pouquinho mais antigas, essa tipo Feminicídio que o Cláudio falou, ela ficou pronta 2 semanas antes de nós gravar, eu acho. Tem várias que são do Cláudio, que ele faz em casa, né, e depois nos mostra. Tem 2 que eu e a Júlia fizemos, que a gente resolveu tocar, eu na bateria numa música, ela no baixo na outra, e daí ela na bateria na música e eu no baixo na outra música. Então tem uma mistura aí de instrumentos e os artistas. Não, aqui não, isso quando a gente fez, né? Tá. Tem uma música que a gente fez, eu na bateria e ela no baixo, que a letra é dela, até eu acho. Não, a letra é tua, né? Da Bergamotas é tua, né? Mas a gente fez, eu e a Júlia fizemos no estúdio. E aí uma outra que é também, que é a letra dela, com alguma ideia minha, assim. Um processo de criação diferenciado. Na verdade, sempre foi mais ou menos assim, né? Porque, assim, tipo,
até o Gervásio sair da banda, 95% das músicas era de nós três, né? Eu, o Cláudio e ele. Geralmente as letras dele e as músicas nossas, né? Mas tem letras do Cláudio, tem letras minhas também. E aí depois que o Gervásio saiu, quando entrou a Júlia, que ela começou também a colaborar com letras, né? E isso é uma coisa legal, porque a banda não perdeu a identidade, né? E tá dizendo coisas bem como o Cláudio falou, tá dizendo coisas bem atuais, né? E, assim, é uma banda que não diz abobrinha, sabe? Não estamos aqui para fazer rock engraçadinho, sabe? E infelizmente o rock foi virando isso, né? Até as pessoas falam, porque não... falam porque também não conhecem as bandas, né? Porque não saem de casa, mas... porque hoje em dia o rock só diz bobagem, o rock virou de direita. Não, né? Só um pouquinho. Tem bandas que não, né? Até esses dias num programa esportivo que eu estava ouvindo na Rádio Guaíba, os caras começaram a falar isso, o Juremir Machado, que adora dar palpite sobre o que ele não entende, principalmente futebol e música. Ele estava falando dessa bobagem, porque rock, porque não sei o quê, porque o rock é de direita. Aí o Carlos Guimarães, que é um cara legal lá da rádio, que também entende de música, assim, daí ele falou de nós. Ele disse, não, só um pouquinho, tem bandas hoje em dia fazendo música rock and roll sério, com os replicantes, aí ele sabe que eu ouço o programa, né? Ele falou, né, mandou um abraço pra mim, pro Cláudio. Porque, tá falando um troço que não sabe, cara. O Juremir Machado sai de casa pra ver uma banda de rock, sabe, desde quando, cara, sabe? O cara falou, vou hoje no show do Milton Nascimento. Então, se tu não sabe, não fala, né, cara? Tem um monte de banda boa aqui em Porto Alegre se virando para tocar nos lugares que tá cada vez menos espaço, né? E, aí o cara usa uma rádio, né, que tem um monte de gente ouvindo para dizer bobagem, sabe? Então, para ficar quieto, não, né? Só para falar mal, não fala. Mas ótimo, Heron, ótimo que tu possa bater nessa tecla e questionar e ainda bater com isso, né? Porque é bem isso, sabe? Sai de casa, vai ver, cara, sabe? Vai ver que tem um monte de banda boa que estão se virando para tocar nos lugares, sabe? Agora tem 2 lugares lá na Zona Norte, que é o Agulha e o Oculto, que são lugares bons para shows. Vai ter uns shows bons lá, vai vir a The Cis, que é uma banda americana, que é tri boa, que é uma pauleira, que vai tocar lá no Agulha. E aqui perto do Opinião, ali do outro lado do Opinião, vai abrir onde a gente gravou o disco, que é em cima dos Signos ali. Vai abrir, não, tem já está funcionando, é sub, não sei o que ou não. Então sim. Tem lugares, tem gente tentando fazer, né? Muito bom divulgar isso, né? Muita gente que escuta o nosso canal, eles são praticamente a maioria de artistas, né? Tu me perguntou uma hora das bandas mais próximas aqui. Eu ouço muito punk rock das bandas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Quando nós estamos tocando no interior e as bandas vêm nos dar um CD e tal, eu sempre prego e escuto bastante no carro, assim. Eu ainda gosto bastante do punk rock clássico, podemos dizer assim, né? E que as bandas fazem. Fica a dica para dar uma CD pro Cláudio, para ele ouvir as bandas independentes. Eu escuto mesmo, né? E até nós participamos de uma coletânea, né? Os guris da Punkzilla fizeram uma coletânea que são com 30 bandas, né? Não vem dizer que não tem banda, né? 30 bandas num LP, sabe? Falando, sabe, tocando punk rock, então, sabe? Tem gente. Tem, o objetivo desse canal também é mostrar quantas bandas tem. Muito obrigada, Cláudio, obrigada, Heron. Vocês obrigaram a aceitar esse convite da gente poder passar essa mensagem para outras bandas e escutar vocês.